Opa, um mordomo inglês que concentra o peso do mundo inteiro. Então eu li aqui Os Vestígios do Dia, do autor nipo-britânico Kazuo Ishiguro, publicado pela primeira vez em 1989. Kazuo Ishiguro foi o autor laureado pelo Prêmio Nobel de Literatura de 2017, e esse aqui foi um dos primeiros romances que ele publicou ali, e vai ser uma ficção histórica que vai explorar ali como que a lealdade, a dignidade e, mais do que isso, um possível arrependimento são as qualidades que definem aqui uma trajetória. Então aqui a gente vai acompanhar a história do Mr. Stevens, que é um mordomo inglês que dedicou a vida inteira ali a servir os outros, com uma lealdade quase cega durante ali a década de 1930. No auge da carreira ali do Mr. Stevens, ele trabalhava para um influente lord inglês chamado Lord Darlington, que é um homem cujas simpatias nazistas acabaram moldando o seu legado ali de uma forma meio negativa. E mais tarde, anos depois, o Steven passa a trabalhar ali para um rico americano. Mas os anos se passaram, aquela mansão inglesa que o Mr. Stevens trabalhava agora pertence, né, a esse político americano e tá bem diferente. E aí, por insistência ali do novo patrão, o Mr. Stevens vai tirar uns dias de folga e vai fazer uma viagem de carro ali pelo interior da Inglaterra para reencontrar justamente Mrs. Keaton, que foi uma ex-governanta que trabalhou ali com ele por muitos anos, que deixou o serviço ali para se casar e que marcou de forma muito significativa aqui a trajetória do nosso herói. Então, durante aquela sua viagem, a gente vai ver o Mr. Stevens ali revisitando todas as suas escolhas, onde todo o decoro, toda aquela servidão inglesa que definiram a trajetória dele, né, parecem ser agora insuficientes diante de questões que são muito maiores. Então, aqui ele vai reavaliar o significado da lealdade, a ética ali das suas ações e também a possibilidade de um amor que ele pode ter deixado escapar. Então, o que a gente está vendo aqui é um homem já de idade, de muita experiência, que está revisitando ali a Grã-Bretanha, que agora foi marcada por mudanças irreversíveis. E aí, entre memórias pessoais e familiares, entre anedotas ali ligadas ao serviço dele, entre encontros com pessoas influentes ali no círculo político durante a Guerra Mundial, ou suas preocupações ali com relação aos outros serviçais, a gente vai embarcando aqui nesse mundinho do Mr. Stevens, com todos os seus pensamentos, seus defeitos, só que também ele vai nos mostrar a sua força, a sua dignidade, né? E finalmente, o homem que está ali por trás do mordomo. Se você levar em conta as pressões que havia sobre mim naquela noite, talvez não ache que estou me iludindo indevidamente se chegar a sugerir que, em função de tudo que me ocorreu, demonstrei pelo menos um modesto grau de dignidade. Apesar de todas as associações tristes, sempre que me lembro daquela noite, percebo que o faço com uma grande sensação de triunfo. Então essa vai ser uma história que vai ter esse balanço entre a nostalgia e um desencanto. A gente vai acompanhar então a história pelo olhar desse homem que é muito metódico, que seguiu a vida inteira ali como se fosse uma tabela de etiquetas a serem cumpridas. Ele é um mordomo excepcional, cuja uma das maiores qualidades é justamente toda a sua discrição, toda a sua capacidade ali de passar despercebido. O Mr. Stevens, ele vê a profissão dele ali não meramente como um trabalho, mas como uma vocação, é um negócio que realmente dá sentido à vida dele. Tanto é que para ele não existe muito essa separação entre o pessoal e o profissional. Então, durante as interações dele aqui na história, você nunca vê ele agindo diferente quando está trabalhando ou quando está conversando com o patrão do que ele age ali durante uma conversa com um colega ou qualquer outra pessoa de forma mais informal. Então ele sustenta aquela finesse, né, o tempo inteiro. E aí a gente até pensa como que aquele homem realmente desenvolveu uma espécie de frieza para se distanciar de qualquer coisa que remeta a uma reação ou uma interação mais emocionada, porque para ele aquilo seria terrivelmente inconveniente. E aí o livro vai se desenrolar como uma road trip ali que o Mr. Stevens vai fazer pela região rural da Inglaterra do pós-guerra. E aí a gente para pra pensar que aquele homem viveu e viu muita coisa, só que dentro das paredes ali daquela mansão senhorial, porque aquela vai ser a primeira vez que ele vai entrar de fato em contato com a própria terra, tanto no sentido de ver as belezas ali daquela região rural da Inglaterra, quanto pelo pensamento também da gente inglesa, gente do proletário, né? Gente que não fazia parte ali do círculo político ou de nobreza que frequentava ali aquela mansão. Mesmo esse sendo um livro de caráter muito nostálgico, é muito interessante porque a gente está acompanhando um protagonista que ele é muito comedido. E é justamente essa qualidade que vai fazer os momentos mais tocantes aqui realmente funcionarem, porque a gente percebe o tempo inteiro nas rememorações ali do Mr. Stevens uma melancolia muito tênue. Então é um livro em que qualquer emoção mais aflorada, ela nunca vem de fato muito à tona, ela nunca fica muito explícita. É um livro de emoções que não
não vai ser melodramático, porque tudo está ali, sempre no subtexto, e é justamente isso que faz esse livro aqui ser tão humano e tão tocante. O senhor entende quando poderia ter me ajudado? Por que, Mrs. Stevens? Por quê? Por quê? Por que o senhor tem sempre de fingir? E o Kazuo Ishiguro, ele tá trazendo aqui um personagem que tá basicamente representando os valores anglo-saxões naquela época, valores que a altura que a narrativa começa aqui talvez já não tenham mais tanto lugar. Tanto é que aquela própria cultura bem senhorial de lords com luxuosas propriedades ali no campo, cheio de serviçais, já é basicamente inexistente aqui. E aí essa marginalidade aqui do Mr. Stevens, essa aparente desconexão dele com as questões do mundo, acontecem porque aquele cara tá concentrando de uma forma muito interiorizada tudo aquilo que tá se passando. Desde os assuntos domésticos ali, envolvendo a vida pessoal dos empregados com quem ele convive, ou a senilidade e mais tarde a morte do pai dele, que vai trabalhar com ele aqui durante um tempo, que também foi um mordomo muito renomado, ou literalmente um bando de nazistas que tá conspirando ali no local que ele trabalha, né? Tudo isso, então, ele vai ser sempre avaliado a partir do ponto de vista da eficiência com o qual o Mr. Stevens executou aquelas tarefas. Só que no subtexto, você também percebe que há uma reavaliação dele ali dos seus valores, das suas escolhas, do que ele fez ali durante a vida dele inteira. E aí a gente vê que essa ordem pela qual ele prezou, né, a vida inteira, talvez fosse uma mera ilusão, principalmente porque toda aquela pompa já se tornou basicamente irrelevante, que é algo, inclusive, que a gente vai perceber no novo patrão aqui dele, que é um deputado ali americano totalmente diferente do seu antigo empregador. Ele é bem mais informal, expansivo. A gente percebe esse choque justamente quando o patrão tenta fazer uma piada ou tenta ser um pouco mais pessoal ali com o Stevens. Ele simplesmente não sabe como reagir. Para que se preocupar tanto com o que se poderia ou não fazer para controlar o curso que tomou a vida? Sem dúvida, já é o bastante gente como você e eu, pelo menos tentar fazer sua pequena contribuição, contar para algo verdadeiro e digno. A gente vai ter, por exemplo, também aqui na figura da Mrs. Keaton, né? Aquela governanta que trabalhou com ele durante muitos anos. Realmente, esse contraste ali de personalidades, principalmente porque a personalidade dela e a presença dela ali, em Darlington Hall, né? Naquele lugar que eles trabalhavam, meio que desafiava toda aquela rigidez emocional do Mr. Stevens, todas as regras que ele tão meticulosamente seguia, porque ela, mesmo sendo muito competente e muito profissional, a Mrs. Keaton também era muito humana, ela questionava algumas coisas, também apresentava valores e ambições que iam muito além ali do seu trabalho. E a relação deles é muito interessante aqui no livro, da forma como ela vai se desenvolver, aquele reencontro que vai acontecer aqui no final, né? E a gente percebe que ela realmente foi a pessoa com quem ele construiu o vínculo mais íntimo ali da vida dele. Só que o interessante ali entre os dois, as verdadeiras intenções, pelo menos elas nunca são ditas em voz alta. Tem muito subtexto ali sobre um possível, digamos assim, ressentimento do Mrs. Stevens de talvez nunca ter tentado alguma coisa ali com a Mrs. Keaton. Mas é isso, Os Vestígios do Dia aqui é um livro sobre tudo que não foi dito, sobre os silêncios que modam momentos decisivos, todo esse sentimento contido que não são expressos em palavras. Ele realmente vai concentrar nesse personagem aqui, né, um passado que parecia muito irretocável, mas que à luz ali da reflexão vai revelar todas as suas falhas, arrependimentos e também momentos perdidos, como que aquela lealdade ali do Mr. Stevens também obscureceu coisas essenciais na vida. É isso, gente. Esse aqui é um grande personagem. Eu gostei muito aqui desse livro. Tá nas melhores leituras que eu fiz nesse ano, disparado. Eu já quero ler também outras coisas aqui do Ishiguro. Eu tenho aqui em casa o Não Me Abandone Jamais, mas eu já quero ler os outros também, né? Porque diferente do Mr. Stevens aqui, eu sou muito emocionado. É isso, me conta aqui nos comentários se você já leu esse livro aqui, o que você achou, quais as outras leituras aqui do Ishiguro que você me recomenda. Eu sei que ele não tem tantos romances assim. Se você gostou aqui do vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal também se ainda não for inscrito. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.